Certo, rapazes. Darei a voz à opinião sincera do Barba Negra. Perguntastes se esse novo capitão pode prometer uma vida de saques, prêmios e aventura. Sim. Pois dentre todos os cavalheiros bem afortunados navegando nessas Índias Ocidentais, Ele se encontra entre os mais espertos. houve um tempo em que eu pensei ser o mais mortal carrasco destes mares, Mas este homem é um cão temível. que se alimenta de confusão e desordem. Já ouvi liquidar todos no convés de um galinho espanhol como se não fosse nada. Lutando. Como um demônio disfarçado de homem. Então, se é fortuna e aventura que nos cais, o capitão Edward Kenway é o vosso homem. Apenas não se metam com seus assuntos pessoais. Pois há mais mistério neste homem do que até eu ouso perguntar. Top Livros tá na área, então aproxima a tela da cara que a resenha hoje tá lendária. E hoje eu trago Assassin's Creed Black Flag, ou a Bandeira Negra. Peraí. Assassin's Creed não é um jogo? Não, tem livro também e que inclusive conta muita coisa que não conta no jogo, como por exemplo o passado de Edward Kenway. Aqui no livro conta muita coisa e no jogo é mais focado nas aventuras, no tempo em que ele já é pirata, já é capitão, já conquistou o Caribe inteiro, e aqui conta o passado dele, de toda a jornada até ele chegar nesse ponto. E isso eu acho muito interessante, porque não torna melhor nem o jogo e nem o livro, mas pelos dois terem partes e coisas exclusivas, fica muito interessante e legal pra gente que é fã. Então, se você gosta de piratas, de aventuras nos mares e ainda mais de Assassin's Creed, fica no vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir conhecer a história de Edward Kenway. Vamos lá. Somos piratas, Kid. Pegamos o que queremos e nos tornamos quem queremos. Homens independentes. Então, rapidinho, antes de tudo, o autor do livro e quem tá por trás da sede de todos os Assassin's Creed é Oliver Bolden. Tanto o livro quanto o jogo foram lançados em 2013 e o gênero é ficção histórica, literatura fantástica e ficção de aventura. Então, como de lei aqui no canal, eu vou ler a primeira página do livro para você já sentir a pegada e como é o formato do livro. 1719 ou aproximadamente. Certa vez decepei o nariz de um homem. Não me recordo exatamente quando foi, em 1719 ou por volta deste ano, nem onde. Mas aconteceu durante uma incursão em um brigue espanhol. Queríamos seus suprimentos, é claro. Orgulho-me de manter o Jackdaw bem abastecido. Mas havia algo no brigue, algo que não tínhamos, mas do qual precisávamos. Alguém, para ser mais exato. Um cozinheiro de a bordo. Nosso cozinheiro e o ajudante estavam mortos. O ajudante foi flagrado urinando no lastro, o que eu não permitia. Então o puni de forma tradicional, obrigando-o a beber uma caneca de urina da tripulação. Devo confessar que nunca tinha acontecido de a punição da caneca de urina ter matado um homem. Mas foi o que aconteceu com o ajudante de cozinheiro. Ele bebeu a caneca de urina, foi dormir naquela noite e nunca mais acordou. O cozinheiro se entendeu bem sozinho por algum tempo, mas gostava de uns goles de rum, e depois de um gole tendia a sair para respirar o ar noturno no convés de polpa. Até que uma noite o ouvi claudicando pelo teto de minha cabine dançando uma giga, seguido por um grito e do som de algo se espatifando.
O sino tocou e a tripulação correu ao convés, onde baixamos a âncora e acendemos lanternas e tochas, mas do cozinheiro não havia sinal. Havia rapazes trabalhando com eles, naturalmente, mas eram apenas meninos. Nenhum sabia fazer nada mais culinário do que mexer a caçarola ou descascar umas batatas. E desde então estávamos vivendo à base de uma gororoba crua. Ninguém entre nós sabia fazer nada além de ferver uma panela de água. E agora, havia não muito tempo, tomávamos uma nave de guerra. Uma pequena e apetitosa incursão da qual embolsamos uma bateria de canhões de costa nova em folha e um porão cheio de artilharia, alfanjes, piquetes, mosquetes, pistolas, pólvora e chumbo. Então dá pra ter uma ideia aqui. O formato que é escrito o livro, ele é contado do ponto de vista de Edward. É ele quem narra toda a história, ele conta tudo o que acontece e muitas vezes também o que se passa dentro da mente dele, que eu acho que fica bem interessante. E a partir desse ponto ele continua contando por que estava em busca de um cozinheiro, porque quando um homem está de barriga cheia, quando um homem se alimenta bem, ele é mais feliz e nisso a tripulação tende a questionar menos a autoridade do navio, do capitão. E por isso, em todos os anos em que Edward foi capitão, ele nunca viu um cheiro de motim, ninguém nunca tentou se revoltar contra ele, porque os homens estavam, digamos, numa vibe boa, né, tá harmonia. E Edward começa a contar que foi com seu primeiro e único verdadeiro amor que aprendeu realmente a apreciar uma boa comida. Então Edward começa a contar como que conheceu Caroline, mas ele volta alguns anos atrás e promete que vai ser uma longa história. Então nisso ele mergulha em seu passado. Edward James Kenway nasceu em 10 de março de 1693 em Suância, país de Gales, de onde veio e ingressou com seus pais quando tinha 10 anos para a Inglaterra. Seus pais eram camponeses e tinham também uma criação de animais e uns negócios lá com lã. No primeiro dia que Edward pisou numa lavoura para trabalhar como camponês, ele percebeu que não era aquilo que ele gostava. Que merda, hein? Então, quando ele atingiu idade suficiente para olhar nos olhos de outro homem e barganhar de igual para igual, ficou incumbido a ele a tarefa de ir para a cidade. Ele morava a 11 quilômetros de Bristol, num pequeno vilarejo, e assim ele ia para a cidade fazer os negócios, vender carne, lã e tratar dos negócios do pai, o que deixou o pai dele muito feliz. Então, quando Edward conseguia tirar um bom dinheiro das negociações que ele fazia, ele frequentava bastante as tavernas. Então, com o dinheiro das negociações, cobria bastante o custo das bebidas que Edward bebia bastante. Edward bebia porque a bebida fazia ele odiar um pouco menos o seu trabalho. Ele sentia que via a vida de uma forma um pouco diferente, coisa que ele não compreendia tão bem na época como agora. E a bebida também ajudava ele nas negociações, ele ficava um pouco mais descolado, não que ele fosse tímido, mas ele sentia que a bebida lhe dava uma certa vantagem. E também com as mulheres, ele tinha um jeito bem galanteador assim, bom papo com as mulheres, mas ao contrário com os homens que sempre tava tretando, sempre tava arrumando brigas e já era muito conhecido na taverna por todas as brigas que ele já tinha arrumado. Então num certo dia, numa bela tarde, Edward já se encontrava bêbado, já tava lá caindo de bêbado na taverna e acabou escutando a conversa de algumas pessoas na mesa ao lado. E Edward acabou reconhecendo as pessoas que estavam na mesa do lado. Alguém que já tinha trocado algumas palavras, se não alguns socos. Era Tom Cobley, seu filho Seth e Julia. Eles estavam com uma moça e a moça estava já muito bêbada. Tava falando alto demais, já tava fazendo um escândalo na taverna, rindo e falando alto. E os caras na mesa já estavam tão bêbados que nem notaram quando disseram: vamos levar a moça pra casa. Levá-la pra casa e colocá-la na cama. e colocá-la na cama. Chama a polícia, chama a polícia. Já dá pra ter uma boa ideia do que eles iam fazer, né? Alguns minutos depois eles se levantam e vão caminhando até a porta. Edward já tava meio indignado com aquilo, então Edward se levanta e caminha até lá fora. Quando ele chega lá fora, aquele solzão ardendo, aí ele chega assim e fala: Hey, Tom Cobley, aonde pensa que vai com essa moça? Você não vai levar ela. Aí eles começam a discutir e Edward fica ainda mais confiante quando ele vê de longe, assim, uma certa distância da taverna, um cavaleiro robusto, assim, com uma bela
armadura brilhante no sol. E Eddard pensa, muito provavelmente ele vai me ajudar caso seja de bom caráter. Então se enche de coragem e eles acabam tretando, uma briga ali, é soco pra todo lado. E Eddard, como já tava sozinho, não durou muito. A briga acaba quando ele cai no chão minutos depois. Então o cavaleiro que Eddard tinha avistado montou no seu cavalo e agora cavalgava rumo à briga. Quando ele chegou, Eddard percebeu que não era um cavaleiro, e sim uma bela moça num grande vestido. Acho que já tava doido das ideias, deve ter confundido. Aí a moça chegou. Ei, o que vocês três estão fazendo com essa moça? Onde pensam que vão levar ela? Aí os caras lá tentam disfarçar. Não, senhora, não. Aí a moça do cavalo conversa com os caras, manda eles embora, e os caras vão embora, e ela fala pra Eddard que aquela moça é uma criada da casa dela, e ela diz que ela pode perder o emprego se ela não for levada pra casa a tempo. Ela se apresenta como Caroline Scott e oferece ajuda pra Eddard, já que ele tinha tomado um soco, já tava todo quebrado ali, se ele precisava de ajuda pra curar os ferimentos que ele tinha. Eddard recusa, agradece e fala que já tem muito trabalho pra fazer, mas ele já Muito do ligeirinho. Ele pergunta se poderiam se encontrar em uma outra ocasião para ele poder agradecer ela mais formalmente. Mas a senhorita Scott recusa, ela fala que seu pai não aprovaria tal ação. Seu pai era um homem rico que tinha várias terras pela região. Então ela agradece e vai embora, e Eddard pega a carroça e vai embora também. Ah, gente, só para lembrar, eu não tô aqui ilustrando com o jogo, porque essa parte do livro não tem no jogo. Então tenham imaginação. E quando Eddard chega em casa, tem que lidar ainda mais com seus pais, cheio de perguntas e brabos com um filho que parecia que estava vindo da guerra. Eddard explicou a situação, mas não adiantou. Para os seus pais, Eddard bebia, se metia em brigas enquanto eles estavam no campo trabalhando. Então não teve o que fazer, né? Então Eddard foi dormir naquela noite pensando em Caroline, em como ela era linda, diferente das outras garotas, em como ele gostaria de conhecê-la melhor, porque ela era diferente das outras garotas. Então num certo dia ele acaba encontrando lá, por coincidência, Caroline no meio da cidade, e ele chega para um jovenzinho que ele conhecia menor e fala: ó, eu te dou esse buquê de flores e você vai lá e entrega para ela. Ela vai falar: Por que esse buquê de flores? E vai querer agradecer, então você aponta pra mim que estarei aqui esperando pra falar com ela. E assim fez, mas no ponto em que o menininho tava indo a entregar o buquê de flores pra Caroline, ele percebe que ela tava sozinha e acaba, ao invés de entregar as flores pra ela, rouba a bolsa dela. E Eddard percebe que, ao invés de fazer o bem, acabou enviando um ladrão pra moça. Por coincidência, Tom Cobley, que aqueles três daquele outro dia, que já tava ali perto, eles estavam indo em direção a Caroline também, e conseguiram pegar o menino e começaram a bater, começaram a socar o menino, e ficou aquele negócio, aquela bagunça toda, e Eddard começou a correr em direção pra tentar ajudar o menino, embora ele era um ladrão, mas não precisava de medidas tão drásticas assim. Então assim que Eddard chegou, já acertou o primeiro que viu, que era o Tom Cobley, que era o maior, e já travou aquela luta, aquela briga de novo e aquela bagunça, e por fim, quando acabou, ele voltou pra casa e se deparou com seus pais de novo, cheio de perguntas, porque pros seus pais Eddard só sujava o bom nome dos Kenway. O pai de Eddard era um homem pobre, mas ele preservava muito o nome da família. Ele não gostava de sujar a imagem ali, né? Gostava de manter uma boa imagem. Aliás, quem não gosta, né? Então, depois de briga, depois de discussões, Eddard cheio de dores e hematomas, Eddard foi dormir naquela noite e umas horas da noite ele escutou uma pedrinha batendo na sua janela e já acordou bem assustado, porque ele já tava paranoico, pensando que os caras iam querer se vingar dele. Aí quando ele sai e olha pela janela, uma coisa muito diferente do que ele esperava. Uma bela e charmosa moça montada em um cavalo. Quando ele sai lá fora, a moça diz: Você quer me deixar aqui esperando a noite toda? Aí eles conversam um pouco, trocam uma ideia, e ela fala que achou muito, digamos, solidária aquela ação que ele tomou. Mesmo sendo um ladrãozinho, não precisava bater no menino. Caroline não gostava daquele Cobley e gostou bastante da ação de Eddard e passou a admirar ele. Então, alguns dias depois, Caroline e Eddard já trocavam beijos, abraços e passavam um bom tempo juntos. Ela não só passou a admirar ele, como Se apaixonou por Eddard. Eddard nem conseguia acreditar na sorte que teve. Todo aquele desastre que foi tentando conquistar, chamar a atenção dela, acabou que serviu muito bem e ele conquistou Caroline. Mas tinha um pequeno problema. A Caroline já estava prometida a outra pessoa. O pai dela tinha prometido ela a um homem muito importante que tinha lá uma negociação com a Companhia das Índias Ocidentais, o que dificultou muito a relação entre os dois. Mas Caroline gostava de Eddard. Ela tinha uma personalidade muito forte, muito marcante. Era aquela mulher que sabe o que quer realmente e falou: bom, eu não quero me casar com esse cara, eu gosto de você, Eddard. Te falar
falava isso pra Edward muitas vezes. Ele nem acreditava na sorte que tinha, mas agarrou a oportunidade e não perdeu tempo. Ele pediu logo Caroline em casamento. Você vai morrer. Então, se passando alguns dias, chegou o momento em que Mattelheng, o concorrente de Edward por Caroline, ia pedir ela em casamento. Ele preparou toda uma cerimônia com uma plateia e até colocou o nome da Caroline numa escuna, no navio. Então, lá no grande momento, quando ele fez o pedido para Caroline, ela fala: não, eu já estou prometida a outro e vou me casar com Edward Kenway. Não, é realmente moça de firmeza. E assim, não muito tempinho depois, Edward e Caroline já estavam casados. Não com consentimento dos pais de Caroline, né? Mas eles não impediram. Então Caroline veio morar com Edward e Edward foi morar no celeiro do pai dele. Eles moravam no campo e tinha o celeiro. E Edward se instalou ali até, talvez, conseguir uma moradia melhor. Edward passou um bom tempo desconfiado, sempre ali com a paranoia de que os caras poderiam querer se vingar. Mas passou um tempo, ele percebeu que ninguém veio atrás dele, ninguém veio se vingar, e ele deduziu que era por respeito a Caroline. Os caras não iam fazer isso com a moça. Mas tinha agora um pequeno probleminha: o inimigo de Edward passou a ser ele mesmo. Depois de um tempo morando com Caroline, ele percebeu que não podia dar pra ela a mesma condição financeira de quando ela morava com os pais. Ela ia ter que trabalhar, ia ter que fazer as coisas, e na casa do pai ela era sempre atendida por criados e sempre recebendo do bom e do melhor. E agora ela era uma camponesa também. E Edward se frustrava muito com isso. Ele queria dar mais pra ela, mas não tinha condição. E com o Edward frustrado, fez com que as suas idas nas tabernas não diminuíssem, mas só aumentassem. Então um certo dia ele tava lá no balcão da taberna já bebendo, enchendo a cara, e chegou um homem e perguntou para ele: com licença, senhor, poderia pagar uma bebida para ti? A troco de quê, se é que posso saber? Ele perguntou. Não, só queria trocar umas palavrinhas. Então esse homem se apresenta como Dylan Wallace e ele diz para Edward que já tinha visto o Edward em ação algumas vezes em algumas brigas. Então ele pergunta para Edward: você já ouviu falar nos corsários? Edward responde que sim, e que os corsários são praticamente soldados não alistados da Marinha Real, pagos para ajudar na guerra que estava tendo na época entre a Espanha e a Inglaterra. Eles estavam em guerra e os corsários ajudavam nessas batalhas. Os corsários, que pode se igualar um pouco aos piratas, mas desde que você não ataque os navios da sua própria nação, você tem o perdão real para atacar outros navios. Então Edward pergunta por que a pergunta se eu quero me alistar aos corsários, e Dylan Wallace, ele responde que já viu Edward em várias brigas, já viu ele em ação, e ele daria um bom soldado em batalha, e que poderia ser muito bem recompensado, que os corsários pagam um pouco melhor que a Marinha Real, embora seja muito mais perigoso. Edward não responde de imediato, e ele deixa ali a possibilidade, a porta aberta, e vai pensar a respeito. Então ele começa a refletir, começa a pensar, e um certo dia ele fala para Caroline sobre os corsários. Edward, ser corsário é perigoso. Não pagaria tão bem se não fosse. Por que não navegar com a marinha? Ganhar um bom ordenado, responder a cavalheiros. Aos diabos com os cavaleiros da marinha. Para cada shilling que ganhei, o capitão recebeu 600. Fortuna nenhuma se faz assim. Não é preciso uma fortuna. Não é questão de necessidade, Caroline. Eu quero uma comida que não me adoeça. Quero paredes que segurem o vento. Quero uma vida decente. Por quanto tempo te ausentarias com esses corsários? 1 ano, talvez. 2 no mais tardar. Tudo bem. Não mais que 2. Me prometa. Você já pode ver também que Edward, ele não queria só dar uma vida melhor pra ela, mas ele se encontrava muito insatisfeito com a vida que ele tinha. Ele não só queria ter aventuras, viver, conhecer o mundo, mas ele também queria riquezas. Ele queria, de uma certa forma, uma vida fácil, mas uma vida com muita abundância, conquistar coisas da vida, né? Quem é que não quer? A esse tempo, o pai de Caroline já estava tentando comprar a filha de volta. Uma visão vergonhosa. Esse beberrão é um homem arruinado, Caroline. Não serve para viver na terra ou no mar. Se ele for para as Índias Ocidentais, tu sofrerás. Pai! Pai!
Venha, meu amor. Vamos levantar. Velho Sovina! Ele está errado a meu respeito! Espero que esteja. Tu acreditas em mim, não é? Não consegue me ver? De pé no convés de um navio que está atracando no porto? E lá estou eu, homem de respeito, com 1000 dobrões caindo dos bolsos como gotas de chuva. Eu posso ver! Então ele acaba oficializando essa sua decisão. Ele fala pra Caroline que sim, vai se alistar aos corsários. E um certo dia ele chega em casa e se defronta com essa situação. Ei! Onde tu vais? Ao mercado? Não. Meus pais pediram que eu fosse morar com eles e eu gostaria disso. Como assim morar com eles? Tu moras aqui comigo? Sinto muito, Edward, mas meu pai tem razão. Tu tinhas um salário decente quando trabalhavas na fazenda. Por que não podes ficar satisfeito com isso? Comigo? Salário decente? Aquele trabalho era quase tão ruim quanto se eu fosse roubado. Tu queres ser casada com um peão pelo resto da vida? Tudo bem, Edward. Tudo bem. Se tu saíres agora, Caroline, nunca saberás o que temos pela frente. Caroline! Caroline! Então Caroline volta pra casa, volta a morar com os pais dela, porque ela não ia ficar ali sozinha enquanto o Edward navegava pelo mundo. Então nesse ponto o Edward se motivou ainda mais a se alistar aos corsários. Na noite que Edward parte, ele despede dos seus pais e o pai de Edward estava muito, mas muito triste, porque na mente do pai de Edward, ele não estava simplesmente se alistando aos corsários, mas estava abandonando toda a vida que ele construiu pro filho e pra família. Ele sentia que Edward estava desprezando a família e estava partindo talvez para a morte. Então Edward, ali naquele estado muito melancólico, ele começa a refletir se estava realmente fazendo a escolha certa. Ele não queria deixar a família, mas também não queria continuar naquela vida. Então ele partiu para se ingressar nos corsários. Dylan Wallace falou para ele que naquela noite o navio partiria, e assim ele foi até o cais, chegou lá, se encontrou com alguns marinheiros, com alguns caras que estavam lá, sei lá, jogando truco ali no cais. Ele chegou e perguntou se aquele era um navio Emperor que ia partir naquela noite, mas o capitão do navio nem tinha chegado ainda, e os marinheiros respondem que o navio só vai partir na manhã seguinte. Eles começam a conversar e tem meio que uma discussão ali. Então, sem ter o que fazer, Edward volta para casa muito reluto em se estava fazendo a escolha certa, se poderia ter sucesso ou se estava abandonando seus pais. Enfim, ele estava muito confuso. Então no caminho ele acaba ouvindo um barulho, ele para ali, fica tentando analisar o que estava acontecendo, porque ninguém passava por aquelas bandas. Meio de longe ele vê uma tocha andando assim, e logo em seguida essa tocha é atirada na casa dos seus pais. A casa deles era de madeira e o teto era de palha, e o negócio bateu e já começou a encher em chamas, já começou a pegar fogo. Então ele desce do cavalo e antes que ele pudesse chegar na casa dos pais, é atingido por uma paulada na cuca, e antes que pudesse ver o rosto de qualquer um que pudesse ter batido nele, e os caras já começam a encher ele de chute, soco. Nisso uma lâmina foi empunhada e ele pensou, bom, vai ser o meu fim, eu vou acabar aqui mesmo. Nisso um dos caras acaba impedindo que matem Edward e acabam fugindo. Edward não conseguiu muito bem ver o rosto de alguém, mas suspeitava muito bem que seria os Cobley ou aquele tal de Matthew Heng querendo se vingar. Afinal, não estava mais morando com Caroline. Então ele levanta meio tropeçando e vai até a casa dos pais. Consegue acordar o pai dele jogando uma pedra na janela. O pai dele pega a mãe dos braços e corre para fora de casa. Então a esse ponto não tinha mais nada que pudesse ser feito. A casa já estava em chamas e o celeiro ainda mais. Os animais já estavam todos caídos no chão, não tinha sobrado nada. Então o pai de Edward ali começa a entrar meio num estado meio de nervosismo. Edward nisso ele vai tentar apaziguar o pai, mas o pai meio que tipo expulsa ele assim, meio que querendo se controlar para não avançar no pescoço do filho e matar ele por estar se metendo em briga e acabar nessas situações. Então o pai de Edward se vira para ele e diz: você é veneno, suma daqui, eu não quero te ver nunca mais. E essa foi a última vez que Edward viu os seus pais. Edward, tomado pela fúria, pela raiva, ele cata o cavalo e ele segue em direção à taberna que ele sempre frequentava. Chegando lá, ele escancara a porta e fala: eu procuro por Tom Cobley. Alguém o viu? Aí o dono da taberna responde: nada de briga aqui, Edward Kenny.
Você já causou muito problema por uma vida inteira. Então ali já começando uma discussão, o dono do bar, ele ia pegar a espada que estava em cima do balcão e antes que ele pudesse pegar, já estava apontada pro seu pescoço. O Eddard foi muito mais rápido e pegou a espada. Ao mesmo tempo eles escutam um barulho lá fora, parecia ser uma carroça chegando. Então o Eddard rende o dono do bar e leva ele como refém lá fora. E assim que ele abre a porta, se depara com um dos Cobley. Antes que o homem pudesse piscar, Eddard já tinha cravado a espada em um deles. Lá de dentro da taverna, então, um cara grita: Tom Cobley, é o Kenway! E rapidamente o Tom Cobley corre e os outros correm e Edward Kenway começa a seguir, começa a correr atrás dele e perde ele de vista. Mas uns minutinhos depois, Edward acaba vendo por uma fresta lá numas ruínas, por uma fresta assim de uma janela, uma casa abandonada, o Tom Cobley escondido. Aí rapidamente ele corre em direção a ele e corta seu braço. Ele não queria matar, porque ele não queria matar, né? Imagina, não queria matar. Mentira! Ele corta o braço dele rapidamente para impossibilitar que ele pudesse fazer qualquer coisa, porque ele queria saber quem que foi que impediu que matassem ele minutos antes de incendiar sua casa. Mas não deu tempo do Tom Cobley responder. Do nada, um homem de capuz aparece e mata o Tom Cobley, crava a espada nele, ladrão! E começa a travar lá uma treta, uma luta com o Kenway. Mas Edward sentia que o homem tava só brincando com ele. Ele era muito bom na espada e Edward era a primeira vez que tava pegando uma espada. Edward apanhou feio e por fim ele toma um corte no braço e não consegue nem segurar a espada direito. Nisso, o homem de capuz fala: ajoelhe-se. Aí Edward fala: eu não vou me ajoelhar, você vai ter que me matar em pé mesmo. Deixa eu ver sua cara pelo menos, tira esse capuz pra mim ver o homem que vai me matar. Então, apontando a espada pra Edward, o homem encapuzado responde isso: Não encontrará seu fim esta noite, Edward Kenway. O que é uma pena. Mas direi isso: se o Emperor não zarpar com você amanhã, esta noite será apenas o começo para qualquer um que carrega o nome Kenway. Parta ao amanhecer e não haverá prejuízo à sua mãe ou seu pai. Mas se aquele navio zarpar sem você, eles sofrerão. Todos sofrerão. Eu me fiz entender? Então Edward pergunta de novo se poderia ver a cara do sujeito. E ele diz que não, que existem forças nesse mundo que é muito maior que Edward imagina e ele é incapaz de compreendê-las. E que se Edward não partir naquele navio ao amanhecer, os pais dele sofrerão e ele sofrerá. Mas se ele partir naquela manhã, tudo ficará tranquilo e ele não poderá voltar mais naquelas terras. Então o homem dá um golpe em Edward e ele acaba desmaiando. Quando ele acorda, já estava no convés do navio. Quando o Edward acordou, ele sentiu aquela tontura, aquela leseira que dá na cabeça e pensou: bom, como assim se eu não me lembro de ter bebido na noite anterior? Ele estava cheio de hematomas, todo dolorido e ficou até marcado o símbolo do anel que o cara de capuz usava, ficou marcado no seu corpo. Mas até que enfim já estava no navio. Ele subiu no convés e adivinha, ficava caindo de um lado para o outro toda hora, com o balançar constante do navio no mar. Ele não tinha se acostumado, mas isso não foi problema. O que demorou mesmo para se acostumar foi o cheiro horrível que tinha dentro do navio, o cheiro da tripulação que carregava mais de 150 tripulantes. Mas rapidamente já pegou o jeito e depois de 3 dias ele já tinha bem cravado na sua mente todas as regras do navio. Todo homem que for pego dormindo em trabalho será coberto de piche e penas. Aquele que for pego com outro homem será punido com a castração. Não se fuma nos convés inferiores e não se mija no lastro. Regras que Edward aprendeu rápido e levou sempre consigo. E assim Edward foi conhecendo a tripulação, vai conhecendo bastante o trabalho de um marinheiro, como que é a vida no mar, conhece bastante homens que veio cada um de um lugar diferente, até que depois de um tempo o capitão do navio, Alexander Duzel, chamou a tripulação, reuniu os tripulantes do convés e foi fazer uma reunião, porque fazia um tempo que eles não atacavam mais ninguém e não eram mais convocados e a pilhagem estava acabando, o estoque, todos os mantimentos estavam acabando e o capitão se viu numa situação que tinha que tomar umas medidas mais drásticas. Ele suspeitava que a guerra entre a Inglaterra e a Espanha iria acabar logo, um tratado ia ser assinado e os corsários iam ficar desempregados. Havia cada vez menos navios espanhóis no Caribe, então eles não tinham muito o que fazendo, não podia atacar navios da própria nação porque era já crime. O perdão real que eles tinham é só para navios espanhóis ou outras embarcações. Então o capitão Duzel reúne a tripulação
e ele diz que está pensando em atacar um navio, mas um navio que, se eles atacarem, eles muito provavelmente vão ser seguidos e considerados piratas. Então ele dá a liberdade para a tripulação para escolher quem vai querer seguir esse caminho. Ele diz que só vai fazer esse um ataque e, se eles não forem pegos, voltarão como corsários e tudo vai ficar tranquilo. Mas é um risco que eles têm que correr. Então ele dá a liberdade para a tripulação escolher quem quer seguir esse caminho, quem quer correr esse risco, e Edward não gostou dessa ideia. Ele saiu de Bristol para ganhar uma vida limpa, sem crimes e tendo uma vida justa, não queria se juntar a esses homens. Então ele estava considerando muito a possibilidade dele sair fora e, quem sabe, não se juntar a isso. Então o capitão fala: quem não tiver de acordo, que avance um passo. Uns 5 marinheiros avança, e quando o Edward ia avançar, mas um segundo antes que ele desse um passo à frente e anunciasse que não estava de acordo com isso, um amigo que ele tinha feito no convés, no navio, acabou impedindo ele assim, meio de canto, fala: não vai agora que não é uma boa hora. E isso acabou salvando a vida de Edward. Todos aqueles marujos que não estavam de acordo foram imediatamente, naquele mesmo momento que deram o passo, jogados no mar. Tipo, os caras simplesmente catou e jogou eles. Tipo, não quer se juntar a nós, então tchau. E Edward fez uma estratégia que ele falou: bom, eu vou ficar aqui agora, vou seguir a linha desses caras, mas assim que eu puder fugir, eu vou fugir e vou negar qualquer envolvimento com esse crime e vou falar que eu nunca estive nesse navio. Afinal, né, as opções não eram muito boas. Ou você é atirado no mar, ou você se torna um pirata. Acho que pirata é bem menos pior. Então, em 1713, o Emperor segue para a costa da África. Então a viagem para a África foi tão longa que de vez em quando eles paravam numa ilha, descansavam um pouco e depois seguia a viagem de novo. E lembra aquela noite que Edward foi se alistar, que acabou meio que discutindo com um dos marujos no cais lá? Então, esse homem pegou meio que uma bronca de Edward e tipo, sempre ficava importunando ele. Edward tentava evitar ele ao máximo no navio, mas ele era aquele cara chato, tipo aquele valentão da escola que fica sempre enchendo o saco, tornando a vida de Edward bem difícil no navio. E assim como o capitão Duzel disse, quando eles chegam à África, acabam encontrando aquela bela e grande, rica embarcação chamada Amazon Galley. E como ainda eles eram considerados corsários, tinham aparência e influência de corsários, o Amazon Galley ele foi pego de surpresa. Ele não fazia ideia que ia ser atacado. O capitão Duzel chega lá com os canhões à mostra, tipo, apontando todas as armas para eles e acaba rendendo eles numa borda, não dá nenhum disparo. Aí o capitão Duzel exige que o capitão do navio Amazon apareça, que é um capitão chamado Pitchart. O capitão Pitchart chega: o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Como assim vocês, corsários do nosso lado, tá nos atacando? Aí o capitão Duzel fala: é isso mesmo. Acaba pegando ele e eles vão lá conversar, uma conversa muito civilizada, não é verdade? E eles deixam ali a tripulação dos dois navios meio se encarando, meio confuso se vai rolar uma treta ou não. E logo em seguida eles começam a escutar gritos dentro da cabine. Os gritos do capitão Pitchart. Eles estavam torturando o pobre capitão. E aquela tensão só aumentando, aquela tensão entre os tripulantes aumentava. E a tripulação do Amazon ali com medo, pensando o que ia acontecer, com mais medo ainda quando o capitão começou a gritar. Aí então, do nada, os gritos param e o capitão Duzel e seu imediato, eles saem da cabine do Emperor e dá de cara com a tripulação ali, esperando ordens para saber o que vai acontecer. E ele dá uma ordem para Edward, fala: Edward, entra na cabine e fica vigiando o capitão ali. Muito provavelmente eles tinham tirado já a informação de onde o capitão Pitchart guardava o tesouro no seu navio. Então o Edward nem viu o que aconteceu logo em seguida, como é ele que tá contando a história. Ele não vê o que acontece em seguida, porque ele entra na cabine do Emperor e se depara com o capitão Pitchart amarrado à cadeira. E quando ele vai ver o que tava nas mãos dele, porque o homem tava meio que tipo gemendo assim, meio com dor, os caras tinham colocado pavios acesos na mão do capitão para saber, para tirar a informação, né, onde que tava o tesouro no navio. Então logo em seguida Edward escuta um barulho e quando olha pro rumo da porta, tava lá o seu amigo Blaney, aquele cara chato que sempre importuna ele, aparecendo de novo. Edward se pergunta por que o Blaney tava ali, o que ele tava fazendo, e quando olha pra mão dele, um alfange na sua mão. Edward meio que deduz ali o que tava acontecendo e fala: o que você tá fazendo aqui? E Blaney responde assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu vim matá-lo, Edward Kenway.
Você tentou libertar esse capitão, então eu fui obrigado a matar os dois. É isso que eu direi pro nosso capitão. Edward já começa ali a pensar em alguma forma de se defender, em alguma coisa, e em seguida um barulho, um tumulto forte lá no convés e Blaney sai de novo. Edward respira aliviado e podia resolver aquela treta mais tarde. Então Edward ali para ajudar o capitão Pithart, ele apaga os pavios que ainda estava aceso na sua mão, e enquanto ele tirava os pavios da mão, ele olha na mão do capitão e tinha um anel. O símbolo no anel daquele capitão era o mesmo símbolo que ficou marcado em seu corpo pelas porradas que levou daquele cara de capuz antes da sua casa ser incendiada. Então Edward perguntou pro capitão: E esse anel aqui, que negócio é esse? Da onde você tirou isso? E começou a tentar arrancar a informação dele, mas o capitão Pithart já tirou um proveito e falou: desamarra que eu conto, e ficou eles ali teimando um com o outro: desamarra que eu conto, não, primeiro conto o anel, desamarra que eu conto, não, desamarra que eu conto, primeiro conto o anel, desamarra que eu conto, não. Aí por fim, enquanto o Edward ia desamarrar ele para saber de quem que era aquele anel, que tipo de anel era aquele, se fazia parte de alguma organização, porque era idêntico, então nisso a porta da cabine é escancarada e o capitão Duzel entra com os outros marinheiros, já com a pistola na mão, com a euforia que já tava, ele nem percebe que Edward estava desamarrando o capitão. Ele saca a pistola e mete uma bala no capitão Pithart. Então o capitão Duzel se vira para a tripulação e grita ordens, porque o capitão Edward estava a caminho. E se eles forem pegos naquela ação ali, o plano não ia seguir como planejado. Eles não iam conseguir roubar só aquele navio e depois voltar tudo a normal. Eles iam ser considerados realmente piratas e depois desse crime não ia ter volta. Então o Edward ali não deu tempo dele ter a resposta dele de onde diabos saiu aquele anel e o que significava aquilo, se era parte de alguma comunidade, de algum grupo, de alguma seita. Ele não teve tempo. E nisso já tava um barulho infernal no convés, disparos e tiros, já tava acontecendo uma guerra. Aí Edward sai lá fora e vai ter que lutar, começa a guerrear e eles começam a tretar. O capitão Edward Teach já tinha chegado e já tava dominando a parada toda. Foi um caos total naquela guerra, né? Sangue pra todo lado, disparo. Por fim, depois de tudo, chegou toda a tripulação do Edward Teach. Só tinha sobrado 3 pessoas do navio Imperial: o contramestre, o Blaney e Edward. O Blaney teve uma ideia bem inteligente. Ele começou a agir como se não tivesse feito parte daquilo, querendo demonstrar serviço ao Edward Teach. Senhor, eu posso dar cabo dele se o senhor quiser, eu posso resolver e terminar logo com isso. Aí o contramestre do Imperial falou: mas que traíra, você querendo dar a entender que você não tava aqui conosco fazendo parte do nosso ataque. Aí Blaney e o contramestre travam uma luta e Blaney acaba ganhando. Ele é um pouco mais forte, mais robusto, já era mais experiente ali, tava há alguns anos no mar. E sobra só Edward agora, e ele fala: senhor, quer que eu termine com isso e mate esse rapaz aqui? Ele já não gostava de Edward mesmo. Então o Edward Teach fala: como assim você tá me chamando de senhor como se você fosse meu marujo, como se trabalhasse pra mim? Eu não conheço você não, rapaz. Que negócio é esse? Então, como ele já tinha visto o que o Blaney já tinha feito, já sabia o poder de luta dele, ele falou: muito bem, eu quero que vocês lutem, vamos acabar logo com isso aqui, mas eu quero que vocês lutem de homem pra homem, sem espada, sem pistola, sem arma nenhuma, de homem pra homem. E foi isso que meio que acabou salvando um pouquinho a vida de Edward, porque ele já não tinha experiência com espada e contra o Blaney, que era muito mais forte e experiente, inevitavelmente ia morrer. Então, lutar corpo a corpo, de coisa que ele já tinha lutado várias vezes, não dava ele uma vantagem, mas pelo menos ele não ia morrer em menos de 5 segundos. Então a tripulação, ela faz uma plateia, os caras sobem em cima nos mastros, nas redes, e faz ali um círculo em volta dos dois e fica só eles no meio do convés para travar a luta, para ver quem vai ganhar e o que vão fazer. Então Edward acaba saindo na frente, ele pula já pra cima de Blaney e daquelas brigas que ele tinha tido lá em Bristol nas tavernas, e o ajudou bastante. E ele pula pra cima de Blaney e começa a dar um soco, os caras já começam a torcer por ele, ele também já saiu na frente ali. Mas não durou muito até que ele estava no chão caído, cuspindo sangue, os dentes e com o nariz quebrado. Então nisso Blaney começa a partir pra cima dele, assim meio lentamente, com uma pequena adaga na mão.
Então a única coisa que Edward pôde ver quando já tava meio zonzo, já tava caído, ficando inconsciente pelas porradas que tomou, a única coisa que ele conseguiu ver foi um disparo bem forte e Bronner caindo no chão com um buraco na sua testa e fumaça saindo dele. Então depois disso, a única coisa que Edward vê quando olha pra cima, Edward Teach com uma pistola na mão e com a outra mão lhe estendendo pra ajudar a se levantar. E o que ele fala é o seguinte: tenho uma vaga em minha tripulação, rapaz. Quer se juntar a ela? Então depois disso, Edward passou a velejar sobre as bandeiras de Edward Teach e aprendeu bastante sua filosofia de vida. Realmente estava se tornando agora um homem. E a sua vida melhorou muito depois disso. Não tinha mais Blaney para encher o saco e não tinha mais nenhum capitão querendo se tornar pirata. Então ele passou a aprender muita coisa com Edward Teach, passou a ser praticamente um aprendiz. Edward Teach chamava ele de lutador. E Edward passou a aprender muito também a arte da guerra. Aprender a lutar, como realmente travar numa batalha, por muitas batalhas que eles travavam com os espanhóis e com os portugueses. Edward conheceu ainda mais outra pessoa, o mentor de Edward Teach, Benjamin Hornigold, que também ajudou muito na influência e fazer com que Edward fique mais experiente na arte de velejar. Benjamin Hornigold foi mentor do Edward Teach e Edward Teach era agora mentor de Edward. Então depois de um tempo, o Barba Negra tinha perdido o contramestre dele, ele tinha morrido em uma das missões que eles estavam fazendo, e o Edward Teach chamou o Edward na cabine dele, na cabine do capitão. Quando o Edward entrou, foi recebido logo com a pergunta: sabe ler, filho? Edward respondeu que sim, e se lembrou de Caroline, que foi Caroline que tinha ensinado o Edward a ler, ele não sabia desde então. Então o Edward Teach pede para Edward chegar até perto da mesa dele e pede para ele ler um tratado que era entre os ingleses, os espanhóis e os portugueses. Eles tinham feito um tratado, um acordo, e agora não haveria mais guerra, ou seja, os corsários não teriam mais empregos, ficaram desempregados. Então Edward Teach, que odiava tanto os piratas, disse para Edward: eu vou se tornar um pirata e não tem mais o que fazer, eu não tenho outra coisa para me fazer da vida e eu vou se tornar um pirata. Se você quiser vir, chega junto, se você não quiser, não sei o que você vai fazer. Então Edward, agora se vendo no mato sem cachorro, não podia voltar para Bristol sem R$1 no bolso, a única estratégia que ele tinha é se tornar corsário e enriquecer dessa forma. E com o fim dos corsários, o que ele ia fazer se não se tornar um pirata? Então ele responde a Edward Teach que vai sim também se tornar um pirata e não tem o que fazer. Edward Teach pergunta: você tem certeza, filho, se vai se tornar um pirata? Ele responde que sim, e a partir desse dia, então, ele se torna um pirata. Então, para quem tá jogando o Assassin's Creed Black Flag, esse vai ser o ponto de partida do jogo. Aqui começa realmente a história da parte que Edward se tornou pirata. Então, para quem não leu o livro, ele conta toda essa história, todo esse passado, até o ponto em que começa o jogo, e o livro e o jogo vão seguir uma linha só. Já é 1715 e Edward agora encontra-se entre uma baita treta entre navios. Ele deixou um pouco de andar com o Edward Teach e passou a andar com outro capitão. Edward Teach até aconselhou ele a não ir porque esse capitão era encrenca, ia se dar mal indo com ele. Mas Edward achou que valia a pena ele ter esse ganho que esse saque, essa aventura prometia. Então ele acaba indo e acaba se metendo numa encrenca. Era tantos disparos que a fumaça deixou o dia escuro, dando a impressão que estava de noite, mas na verdade o sol estava raiando. Aí enquanto Edward tenta enxergar algo naquele mar todo escuro e nebuloso, surge no convés do navio o famoso e lendário traje dos assassinos. E minutos depois o assassino pula no convés e assassina o capitão. E nem dá tempo de Edward fazer nada. O assassino para na frente dele, mas o paiol de pólvora explode e os dois caem na água. Edward consegue nadar até a praia, ele se sente muito aliviado, aquele sorriso de não ter morrido e ter encontrado terra firme. E quando ele chega na praia, quem que aparece? O assassino de novo. Foi bom para ti também? Havana. Tenho que ir a Havana. Ora, é só construir outro navio para nós, não é? Eu posso pagar. Não é isso que os piratas gostam de ouvir.
Mas pra sorte de Edward, o assassino estava ferido. Edward nem se feriu na explosão, mas o assassino muito provavelmente ia falecer. Continue. Vai me ajudar ou não? Tu não tens esse ouro contigo agora, não é? Piratas, filhos da puta! Estou logo atrás, seu desprezível! Quando o assassino morre, que já estava ferido, Edward vai dar uma olhada no que ele levava consigo e acaba encontrando uma caixinha de vidro, que acha que é só um enfeite qualquer. E encontra uma carta que acaba explicando em partes o que realmente aquela caixinha é. Senhor Duncan Walpole, aceito tua generosa oferta e aguardo... Essa carta está assinada pelo governador Laureano Torres e Ayala. E diz para Duncan Walpole, que é quem levava a carta, que é o assassino que agora está falecido, que aceita sua oferta e se tem a informação que lhe promete, será muito bem recompensado e que venha a Havana e será recebido como irmão. Temos os meios de recompensar. Apesar de não conhecer teu rosto, acredito reconhecer a vestimenta que foi tornada infame por tua ordem secreta. Sendo assim, vem rápido para Havana. E tenha fé que serás recebido como irmão. Su mais humilde servidor, el governador Laureano Torres y Ayala. Senhor Walpole, vamos pegar sua recompensa. Então o Edward tem a belíssima ideia de ir atrás e ir pegar essa tal recompensa desse Duncan Walpole. Por que não, né? E um detalhe que eu esqueci de falar, que tava na carta e fez com que, tipo, Edward tivesse a ideia de ir até lá, é que na carta tava escrito que o governador Torres não conhecia a cara de Duncan Walpole, não conhecia a cara do assassino, e ia reconhecer ele pelo traje dele, por isso que Edward pegou e se vestiu assim. Então Edward segue rumo e quando chega na praia acaba salvando um pobre homem que foi confundido por pirata, é o Steve Bonnet. Pela graça de Deus, senhor, me salvaste. Meus agradecimentos. Isso é o seu? É minha embarcação, sim, mas aqui já sou pobre capitão e eu não possuo a arte de navegar. Serei eu o piloto, não se preocupe. Tu não pretendes fugir do meu navio, pretendes? Ele era capitão do navio que estava ali do lado, uma escuna, mas ele não tinha a arte de navegar. Então fica incumbindo a Edward a tarefa de levar o navio, que por coincidência o Steve Bonnet também estava indo para Havana. Então é só tudo sucesso, tudo deu certo até aqui. Meu destino, nossos caminhos se cruzam. Aliança natural, vejo. É assim, me deixa aliviado, senhor. E pensar que eu julguei um pirata quando apareceu. Então assim eles seguem viagem. E eles chegam a Havana um mês depois. E depois de resolverem alguns problemas que surgiram, permaneceram e foram superados, Edward vai lá falar com o governador Torres e, quem sabe, pegar a sua recompensa. Buenos dias. Senhor Duncan Walpole da Inglaterra deseja ver o governador. Acredito que ele me espera. Sim, senhor Walpole. Sua recompensa não, né? A recompensa de Duncan Walpole. Quando Edward chega, é muito bem recebido por Woody Rogers e Julian Ducasse. Bom dia, senhor. Estaria eu correto em afirmar que tu és Duncan Walpole? Sou eu, de fato. Bem como pensei. Woody Rogers. Prazer. O mesmo. Olha, e por isso que eu falo que uma leitura é demais, porque no livro tem os detalhes que a gente jamais saberia se não tivesse lendo. Tá vendo esse cara aqui todo tranquilão, todo tipo de boa, mantendo o disfarce tranquilamente? Na verdade, Edward estava
tremendo na base. Ele tava morrendo de medo e se perguntando por que diabos foi se meter com esses tais malucos. É porque no livro, como é do ponto de vista de Edward que é contado toda a história, a gente sabe também tudo o que se passa na sua mente. Então, tipo, enquanto ele tava nesse momento aqui conversando com esses caras e tentando se infiltrar, manter um bom disfarce, ele fala tudo que ele tava pensando. Então, tipo, uma coisa que a gente não tem o detalhe no jogo é completado pelo livro. Por isso que os dois se completam e é simplesmente demais. Julian Lucas. Espero que sua conversão para nossa ordem seja honesta. Não tenho amor por assassinos, menos ainda por mentirosos. Eu não vim para desapontá-los. Gosta de esportes, Duncan? O velho ainda não está pronto para nos receber. Os caras começam a chamar Edward de assassino. E Edward, tipo, assassino? Como assim? Não faz nem ideia de o porquê estão chamando ele assim. Só depois de alguns minutos que ele deduz e subentende que assassinos é uma espécie de seita, algum grupo em que esse Duncan Walpole tava traindo. Então ao longo que ele vai ouvindo as coisas, vai tipo concordando meio que com tudo, falando bem pouco, o mínimo possível, e ele vai conseguindo manter o disfarce. E suas lâminas de punho? Eu nunca vi um assassino tão mal equipado. Danificadas, infelizmente, além de consertos. Os caras pedem pra ele usar a lâmina de assassino, aquela laminazinha oculta, e ele nem sabe usá-la. Mas por sorte acaba, tipo, ativando ela sem querer e tudo fica tranquilo. Os caras acabam acreditando que ele é realmente Duncan Walpole. E eles acabam sendo recebidos pelo governador, o homem que havia escrito a carta que o levou até ali. Sim. Tu eras esperado uma semana atrás. Minhas desculpas, governador. Meu navio foi atacado por piratas e naufragou. Cheguei apenas ontem. Que infortúnio. Desculpe minha cautela, mas conseguistes recuperar destes piratas os itens que me prometestes? Sim, senhor. Consegui. Incrível. Os assassinos têm mais recursos do que imaginei, mas não o suficiente para nos deter. Foi um prazer finalmente conhecê-lo, Duncan. Tu és mais que bem-vindo. Venham, senhores, temos muito que discutir. Finalmente reunidos, e tão grande companhia continental. Inglaterra, França, Espanha, cidadãos de tristes e corruptos impérios. Mas vós sois templário agora, os verdadeiros e sigilosos legisladores do mundo. Por favor, mostrei suas mãos. Observe e lembre-se de nosso propósito. Guiar todas as almas perdidas até a estrada silenciosa. E nesse momento, enquanto Torres fazia seu discurso sobre a aliança que formariam ali, os negócios que estão prestes a começar, mas na mente de Edward só pensava em por que havia se metido com aqueles malucos lunáticos, meio tipo Illuminates da vida. Aquilo não era fortuna, aquilo era política. E Edward não dá a mínima pra política e nem para seus assuntos de dominar o mundo. Guiar as mentes indóceis para o pensamento sóbrio e seguro. Mas a partir do momento em que olha para o anel que foi colocado em seu dedo, muda de ideia. Esses tais templários, seria possível? O símbolo no anel era o mesmo símbolo contido no anel do Capitão Picard que havia morrido anos antes. Lembra aquele capitão lá que eles foram atacar, era o primeiro ataque pirata que eles iam fazer? E também o mesmo símbolo que ficou marcado em seu corpo pelo soco do Homem de Capuz anos antes, cujo provavelmente liderou o ataque para queimar sua casa. Era essa afinal a força que tinha dito que não podia compreender? Então tudo estava se encaixando. Praticamente ele tinha encontrado os verdadeiros fundadores, os donos dessa tal seita, essa tal organização que fazia parte do grupo de pessoas que usava o anel. E agora Edward não queria ir embora, queria continuar ali, queria vingança. E logo depois ele descobre tudo o que era aquilo afinal. Pela luz do Pai do Conhecimento, que nosso trabalho comece agora.
Décadas atrás, o Conselho confiou a mim a tarefa de encontrar nas Índias Ocidentais o local esquecido de nossos precursores, chamado de Observatório. Veja, observem essas imagens e guardem-nas na memória. Elas contam uma velha e importante história. Por 2 décadas estive em busca deste tal observatório. Um local que dizem ter uma ferramenta de grande utilidade e poder. Ele guarda uma espécie de esfera armilar, um dispositivo que nos daria o poder de localizar e monitorar cada homem e mulher na Terra, estejam onde for. Apenas imagine o que significaria ter tamanho poder. Com este dispositivo, não haveria segredo entre homens. Sem mais mentiras ou truques. Apenas a pura justiça. Esta é a promessa do observatório. E precisamos tomá-lo para nós. E sabemos da sua localização? Em breve, em nossa custódia está um homem que sabe. É chamado Roberts, que já foi conhecido como um sábio. Já faz 45 anos desde que alguém viu um verdadeiro sábio. Tem certeza de que ele é autêntico? Estamos confiantes que sim. Os assassinos virão atrás dele. De fato, virão. Mas, graças a Duncan e a informação que nos deu, os assassinos não serão problemas por muito tempo. Tudo será esclarecido amanhã, senhores, quando encontrarem o sábio. Até lá, vamos beber. Vamos encontrar o observatório juntos. Pois com seu poder, os reis cairão, o clero se acovardará, e o coração e a mente do mundo serão nossos. O observatório é uma espécie de dispositivo que, como Torres disse, serve para observar qualquer homem na Terra, desde que tenha uma gotinha do seu sangue contido nesse frasco que Edward havia entregado para os Templários. Então agora tudo estava começando a fazer sentido. Olha só no que ele tá se metendo. No dia seguinte eles encontram o tal sábio, que é o único que sabe a localização do observatório, cujo somente o seu sangue pode abri-lo. Está correto? Reconheces isto, imagino. De acordo com as velhas lendas, o sangue de um sábio é necessário para adentrar no observatório. Nós temos a chave. Agora precisamos da localização. Talvez o Sr. Roberts esteja ansioso para nos contar. Transfiram-no para minha residência. Edward meio maluco com tudo isso, pensando só no dinheiro e em como pode tirar vantagem nisso. Troca uma ideia com o Bonnet lá e decide ir falar com o sábio para ver se descobre a localização do observatório. Sabe o que eu estava pensando? Eu queria ver esse observatório que o governador estava falando. Ele disse que era como um dispositivo, capaz de seguir pessoas por aí e mostrar onde elas estão. Uma ideia absurda. Ah, imagina minha esposa com uma vantagem dessas sobre mim. Quanto valeria uma coisa assim? Se eu vendesse para a pessoa certa, eu seria o mais rico pirata. Corsários das Índias Ocidentais. Depois nos vemos, Bonnet. Há um sábio naquela casa com quem preciso falar, em particular. Mas quando ele chega lá, o sábio já havia fugido e acaba sendo pego e seu disfarce comprometido. Basta já! Qual é teu verdadeiro nome, bandido? Capitão, não enche! Onde está o sábio? O libertaste? Não tive nada a ver com isso. Mas eu bem que gostaria. Leve-o para o porto. Mande-o para Sevilha com a frota do tesouro. Espera aí! Eu entreguei seus tesouros, não entreguei? Entregaste, sim. Mas tu roubaste Duncan Walpole de nós. E assim o colocam no navio e despacham junto com outros prisioneiros e alguns escravos. Está com fome? Roubaremos um brinco. Mas eles acabam escapando e em meio a uma tempestade e um tornado dominam o navio e raspam o gato dali. Para David Jones, suas putas. Temos vento forte a caminho.
O homem fala sério, tu levantas a âncora, o resto metade para o Gurupês e a outra metade no Mastro Real. Vamos correr desse furacão! E quando já estão bem longe das garras dos espanhóis e do furacão, Edward para descansar um pouquinho e agradece a ajuda e sente que ganhou um navio e agora é um capitão. Sou Edward. Muito agradecido pela tua ajuda mais cedo. Adewale. Já esteve em Nassau, Adewale? Ainda não. Por Deus, ele levou algumas pancadas, não foi? Acho que ficarei com ele. Todos a popa, rapazes! Vamos para casa! Então depois de uma longa jornada, Edward decide voltar para casa. E não para Bristol, não essa casa. Para casa dos piratas, Nassau. Vamos lá, capitão fedido. Diz que eu estou preso. Diz! Confrades teus? Fora daqui, garoto! Volta para teu mestre! Sim, fomos corsários juntos até que acabaram as guerras. E assim que chega em Nassau, já se sente em casa, já vê seus amigos ali. E depois de matar a saudade com seus velhos amigos, Edward não perde tempo e logo fala do observatório. Adé, esses rapazes são os melhores da nossa crescente confederação. Ed Tet, Ben Orgold e James Kidd. Ouvistes falar de um lugar chamado Observatório? Sim, é uma antiga lenda. Como o Eldorado ou a fonte da juventude. O que tu sabes? Dizem que é um templo ou uma tumba, guardando algum tipo de tesouro. É isso, vê aqui. Droga. Preferes contos de fadas a ouro, é? Isso vale mais do que ouro, Tet. 10.000 vezes mais do que poderíamos arrancar de um navio espanhol. Aqui nos mantemos roubando do rei para pagar seu povo, rapaz. Isso não é fortuna, é fantasia. Mas infelizmente para Edward a ideia não foi tão bem recebida assim. Os piratas acham aquilo uma baboseira, uma tremenda piada, um conto de fada. Acham aquilo mais uma fantasia do que algo que se pode tirar a uma fortuna. Mas Edward, um homem de garra, persistência, ele não abandona essa ideia. Então ele guarda só para si. Então depois de um descanso, os piratas se reúnem para discutir qual será a próxima artimanha que farão. E livres. E estamos fora do alcance de reis, clero e coletores de dívidas. Quase 500 homens agora juram fidelidade à Irmandade da Costa em Nassau. É um belo número. Verdade. Porém, nos faltam defesas mais robustas. Se o rei resolvesse atacar a cidade, seríamos esmagados. Nassau precisa de defesa. A qualquer momento a Marinha Real pode chegar e eles não teriam como impedir qualquer tentativa de ataque. Então Edward Teach tem uma belíssima ideia: roubar um galeão. E que por coincidência esse galeão é de Julian do Cassi, aquele templário que Edward conheceu em Havana. E Edward, já conhecendo a figura, não tem nenhuma objeção sobre isso. Então eles vão lá, seguem do Cassi, Edward invade a sua fazenda e o mata. Mas não posso correr o risco de tu avisares teus amigos templários que eu continuo de pé. Tenho pena de ti, Bucanier. Depois de tudo que vistes, depois de tudo que mostramos sobre a nossa ordem, tu ainda abraças a vida de um bandido ignorante e sem rumo. Depois disso, Edward marca um encontro com James Kidd e vai até a sede dos assassinos. Depois de passar despercebido por todos, se encontra com James. Estamos no caminho certo. Eu posso sentir. Capitão Kenway. Mas logo que chega é surpreendido por um homem chamado Atabai, que é o líder dos assassinos do Caribe. Onde está o assassino, Duncan Walpole? Ele pergunta por Duncan Walpole e Edward diz que está morto e enterrado. E meio que os assassinos já sabiam de uma suposta traição. Atabai pergunta por que foi negociar com os templários e Edward responde que foi só pelo dinheiro, nada além disso. Eu deveria me sentir aliviado por isso? Tu mataste nossos irmãos e irmãs em Havana. Ele tem o sentido, mentor. E por isso os assassinos poderiam muito bem querer matar Edward, mas o que salvou a vida do nosso protagonista foi ser o único ali a realmente conhecer o rosto do sábio, o único que pode abrir o observatório. E o sábio, sendo um homem procurado, eles precisam agora de Edward para talvez ajudar nessa procura. Caso contrário, o Edward já não estaria mais respirando. Tu reconheceria seu rosto se o visses de novo? Acredito que sim.
Devo ter certeza. Depois Kid leva Edward aos confins dessa caverna e lhe mostra algo. Quando eles chegam no lugar, era para mostrar a Edward uma grande estátua do sábio. Aqui, para realmente entender, você precisa ter acompanhado todos os Assassin's Creed até aqui, porque os jogos são todos interligados. Então essa estátua, essa parte aqui, muita coisa desse ponto é explicado nos Assassin's Creed anteriores. Mas aqui rapidinho um resumo para você entender. Em todas as gerações anteriores sempre houve esse tal sábio, e sempre ele tinha o mesmo rosto e tipo essa doença que tem um olho de cada cor. É praticamente uma reencarnação. Ctrl+C, Ctrl+V. E como todos os sábios são todos iguais, todos idênticos em todas as gerações, essa estátua mostra o rosto real do sábio. Então se Edward reconhecer o rosto contido nessa estátua for o mesmo daquele homem que estava em Havana com os Templários, muito provavelmente ele vai ser o homem certo e é um sábio autêntico. Então nisso comprova estão atrás do homem certo. Tem certeza de que é ele? Sim. Os olhos são inconfundíveis. Os Templários disseram o que queriam com o sábio? Eles guardaram um pouco de sangue dele em um pequeno cubo de vidro. Como este aqui? Quando ele sai da caverna, acabam encontrando ali Atabai meio que sorrateiro, meio escondido, porque a Marinha Real havia chegado ali na sede dos assassinos, no esconderijo deles, porque é aquele mapa que Edward vendeu aos Templários, cujo tipo Duncan Walpole ia também já estava com planejamento de trair todos eles, foi o que levou os Templários até ali. E eles estavam ali dominando o lugar, ou seja, a culpa era totalmente de Edward. E Edward ali consegue remediar a situação, consegue ajudar alguns deles, libertam, e alguns homens da Marinha Real tinham conseguido fugir. E nesse navio que fugiu estava um homem chamado Lawrence Prince, que era um alvo há anos dos assassinos. Ele vive como rei na Jamaica. O infeliz é um alvo há anos. Droga, nós quase Edward pegamos. bate um papo com os assassinos e ele é perdoado por seus erros, mas Atabai lhe diz que ele não é bem-vindo entre os assassinos e nem é digno de usar essa roupa. E Edward simplesmente nem liga. Que arrogante, pavoneando sem um uniforme que não mereceste. Tudo é permitido. Não é esse seu lema? Eu lhe absolvo de teus erros em Havana e por onde mais, mas tu não és bem-vindo aqui. E olhem só quem aparece agora, uma versão Jack Sparrow do Assassin's Creed. Não é possível que só eu que achei parecido. Esses dois cavalheiros que acabam de chegar em Nassau são Charles Vane, um grande pirata, e Calico Jack, seu contramestre. Ei, encarando por quê? Estás apaixonado? Com a tua blusa. Sede bem-vindos a Nassau, senhores. Onde cada um faz a sua parte. A sua parte? O que é isso, uma merda do monastério? Tínhamos a impressão de que Nassau era um lugar onde os homens faziam o que queriam. E logo em seguida aparece ninguém menos que o lendário Barba Negra. E sim, foi só nessa época que Edward Teach ficou conhecido como Barba Negra. Por que navegar sob uma bandeira negra se uma barba negra já basta? O que traz os dois cavaleiros tão ao norte? E Charles Vane traz uma notícia consigo. Ele diz que o governador cubano está para receber uma boa e rica quantia em ouro em um forte próximo. E todos se interessam muito pela façanha, inclusive Edward, que imediatamente faz ligação. O governador de Cuba é Laureano Torres e Ayala. Senhor Hagran? Vejamos, onde é que um homem pode dar uma carcada? No dia seguinte eles atacam o forte e matam aquela saudade. Olá, Vossa Excelência. Ouvi dizer que estarias aqui? Eu conheço essa casa. Assim como Charles Vane havia dito, lá está o Senhor Torres amontoado pelo seu ouro. Edward lhe faz um convite irrecusável para saber para que seria tudo aquilo. Torres responde que há 2 anos colocou uma recompensa pelo sábio e que agora um negreiro que responde por Lawrence Prince havia o encontrado.
o mesmo homem que havia fugido no ataque aos assassinos. Edward então faz uma trama bem feita, faz Torres ir se encontrar com esse tal de Prince. No meio disso, Edward encontra James Kidd, que também estava seguindo o Prince. E quando tudo estava indo bem, o velhinho acaba descobrindo que estavam sendo seguidos e tudo vai por água abaixo. Como não tinha muito o que fazer, os dois param para bular outro plano e aí vem uma revelação bem surpreendente. Aquele pirata que conhecemos como James Kidd, na verdade seu verdadeiro nome é Mary Read. Pronto? Teu nome não é James, não é? Não todos os dias. Então assim eles bolam um outro plano, conseguem passar pelos capangas do Prince. Edward invade a fazenda do Prince e o mata. Por que me pendurar como um corvo retorcido? Para ver o velho sofrer? Tu mesmo não causaste pouco sofrimento, Sr. Prince. Retribuição, suponho. Seus sanguinários ridículos e sua preciosa filosofia. Todos vivem no mundo, mas ninguém pode mudar. Engana-se sobre mim, velhote. Só estou atrás de um punhado de ouro. Assim que Edward retorna, ele acaba dando de cara com Mary Read, que havia encontrado o sábio, mas ele acaba fugindo de novo. Agora partimos para janeiro de 1718. Edward, obcecado pelo observatório, passa seus dias olhando para o desenho em que roubou na mesa de Torres junto aos Templários, tentando inutilmente encontrar alguma forma de enriquecer através disso. E outro detalhe que não temos no jogo, que só temos no nosso precioso livro, é que nesse mês, nesse dia aí, Edward recebe uma carta de sua mãe dizendo que seu pai morreu há um mês. E que sua mãe também não via Caroline há muito e muito tempo. E Edward passa esses dias bem deprimido, se tacando na bebida e tentando inutilmente escrever uma carta para casa, mas sempre acaba rasgando e jogando fora. É só uma armadilha para nos amaciar antes de atacarem Nassau. A vez de ver, marqueis o que digo. Não é uma artimanha, Vane. Eu ouvi direto da boca daquele capitão encebado das Bermudas. Há um perdão disponível para qualquer pirata que o desejar. Artimanha ou não, podemos assumir que os ingleses voltarão a Nassau, armados, sem dúvida. Precisamos de um plano. Nos acompanhe, Kenway. Temos problemas a caminho. Nisso, Edward é convocado pelos piratas responsáveis por Nassau, porque a ilha está indo de mal a pior. Uma série de doenças está tomando toda a população e também há ratos por todo lado. Ou seja, aquela república que eles trabalharam por anos para tentar construir não estava tão boa assim. Edward faz um mergulho e encontra alguns remédios, mas infelizmente estavam todos estragados. Bastante estragado. Pragas e infortúnios. E nesse ponto encontramos lá aquele velho e bom mercante que encontrou uma casa a bordo do Vingança da Rainha Ana de Barba Negra. E bom, Barba Negra já estava bem famoso com sua personalidade marcante. Se um homem se portar como tolo, convencerá somente os tolos. Mas ao se tornar o diabo, todos os homens se submeterão. E serias tu o diabo? E sabe aquela ideia de ajeitar as coisas no modo bem discreto? Bom, não foi muito eficiente, então eles tomaram outras medidas. O casco rompeu, rapaz! Mande-os para o inferno! Capitão, procuramos no convés. Não há muito, mas encontramos remédios com o selo Charlestown. Eles conseguem os remédios, mas não são o suficiente. Então Barba Negra tem a brilhante ideia de encontrar alguns reféns para tentar negociar, mas não funciona. Então Edward cuida do assunto, vai, pega os remédios e meios de fazer mais doses. 2 caixas. E os meios de como fazer mais doses. Ah, bem pensado. Coisa rara de acontecer hoje em dia. Ouviste isso, Sr. Rex? Meu jovem amigo retornou com oferendas e assim salvou teu pescoço. Não vais agradecê-lo?
Deveremos sair destas águas, Ted. É certo que o governador reunirá mais soldados. E agora que eles chamam a atenção, eles terão que dobrar o cuidado, porque o rei Jorge não vai perdoar e vai mandar mais soldados atrás deles. Então eles vão ter que tomar cuidado e ficar na manhota um bom tempo. Acabou para ti, não? Vai nos deixar? E Nassau? Olhe, rapaz. E ainda por cima vem agora mais uma notícia realmente lamentável. Edward Teach, o famoso e lendário Barba Negra, está se aposentando. Estou no fim da minha 4ª década nesta terra. E se eu não chegar à 5ª de maneira calma e aconchegante, prefiro ir às portas do inferno do que continuar a me chamar de capitão. Depois disso, aquilo que temiam que acontecesse, aconteceu. O rei George se cansou dessas palhaçadas e mandou um homem bem importante a Nassau. Bom, estamos perdidos. Rei George se cansou da nossa enrolação. Quem é o desagradável? Vocês devem se lembrar de quem eu estou falando. Aquele é o capitão Woody Rogers. Não é alguém que quero que me veja. Desejamos palestrar com os homens que se dizem governadores desta ilha. Charles Vane, Ben Hornigold e Ed Thatch. O único que os recebe é o capitão Hornigold e agora todos os piratas terão que andar na linha. O que diabo Hornigold está fazendo? Canalha! Covarde! O único que aceita o perdão real é o Benjamin Hornigold. Os outros mantêm firme a sua filosofia e a liberdade que a pirataria oferece. Desculpai-me por isto. Mas frente a julgamento público, o perdão é a sua melhor chance. O governador fala de maneira otimista, Vermes. Ouçais isto. Aceiteis o perdão real imediatamente, ou quebraremos teus pescoços e destruiremos esta cidade. E isso até não sobrar nada. Depois disso surgem alguns problemas. Edward mata o Comodoro, destrói os navios da Marinha Real e parte para uma festa. Ah, mas não qualquer festa. Essa festa é a despedida de Barba Negra. Ora, não fiques aí parado, feito um barril de peixe. Estamos comemorando minha aposentadoria. E um tempinho mais tarde, nessa mesma noite, a Marinha Real ataca. Mas que diabos? Barba Negra estava se aposentando na hora certa. Causou tantos problemas que agora a Marinha Real toda queria sua cabeça numa bandeja. Eles foram ali especialmente pelo Barba Negra. Não queriam nenhum outro pirata, só o velho e bom marujo Edward Teach. E eles criam mó treta. Não, uma treta realmente grande. Talvez a maior treta que eles já tenham criado. E nela acontece algo realmente inesperado e triste ao mesmo tempo pra gente que é fã, a morte de Barba Negra. Mas no meio disso tudo, Edward consegue fugir. Então depois disso, o Edward vai trocar umas palavrinhas com Charles Vane, um dos poucos piratas que ainda havia sobrado. Sem ter muito o que fazer, Nassau já tinha caído, eles já estavam meio que morrendo, a onda ali de pirata, a era dos piratas, a era de ouro da pirataria, estava se perdendo nos mares. Então Charles Vane pergunta sobre esse tal observatório. Estive ruminando esse teu plano, esse observatório que estás sempre falando. Como podemos saber se existe? Encontrando um navio negreiro de nome Princesa. E como o observatório só pode ser aberto pelo sábio e ele também é o único que sabe a localização, eles têm que ir atrás do sábio e não do observatório. Praticamente a chave do observatório é o sábio. Então o Edward tem uma informação que foi recém-obtida e o sábio está a bordo do navio negreiro chamado Princesa. Então Vane sugere que eles encontrem qualquer um navio negreiro, porque todos os navios negreiros trabalham para a Companhia Africana e encontrando um, eles encontrariam outros. E por fim eles acabam encontrando o navio negreiro e conseguem a informação. Mas o descontrole e a raiva de Charles Vane complica algumas coisas. Mas que droga, Vane!
Oh, Charles, que diabinho carrancudo é? Não venhas me fuder. Mas minhas ordens são justamente Então, essas. nesse ponto, Calico Jack já estava cansado de seguir ordens de Vane e acaba o traindo. Ele junta alguns homens desleais da tripulação e deixa Vane e Edward nessa situação. Arrancarei tuas tripas, Jack Hackham. Abrirei tua barriga, tirarei teus órgãos e farei uma bosta de um alaúde com eles. Pare de ficar latindo, Vane! Não adiantará merda nenhuma! Ora. O temível Edward Kenway fala. Por obséquio, capitão, diga-nos como sair dessa situação. E depois de quase um mês no mar com um navio que não tinha velas, sem poder fazer nada, eles acabam sendo levados para uma ilha. Eles não sabiam exatamente os dias, mas passaram de 1718 para 1719. E a detalhe, o lendário Charles Vane, ele tava ficando maluco. Então Edward literalmente passou o Natal com um louco. Não te mexas. Pegarei estas ostras e juntaste. Só se fores muito tonto. Esta ilha está cheia de comida, se ao menos te mexesses para procurar. Mas eu estou, palhaço. Achei umas bem aqui. Não venhas me seguir. Tu me ouviste? Não venhas atrás de mim. Mas depois de um tempo, os dois na ilha sozinho, Charles Vane roubando toda a comida que Edward conseguia, Edward perdeu a paciência e dá umas boas porradas em Vane. Eles acabam meio que brigando, o Edward vence, mas não mata Vane. Ele deixa ali e vai embora. Zote fraco. Não terminaste metade da merda do trabalho. Mas que inferno! É esta minha recompensa por acreditar na virtude dos homens! Por pensar que um rato de esgoto como tu poderias desenvolver um mínimo de noção de vez em quando! Não precisas guardar lugar no inferno para mim. Não irei tão cedo. E quando ele chega na praia, acaba conseguindo uma carona no navio mercante e chega na Grande Nágua em 1719. Ah, e Calico Jack não durou muito tempo com o Gralha não. Bastante engenhoso, capitão. Assim como recuperar meu brigue desse palé. Mais uma vez, agradeço a vós. Esse idiota aqui não durou nem 2 meses com seu navio antes de voltar para Nassau. Edward restabelece as coisas e acaba voltando ao trabalho. Busca algumas boas informações e localiza os templários que estavam agora trabalhando com o nosso velho amigo Benjamin Hornigold, famoso vira-casaca. Burgess e Cochrane. Corsários de céleres navios e corações resolutos. Edward Kenway! Imagine minha surpresa ao ver teu precioso Gralha ancorado aqui. Já ouvistes tudo que viestes ouvir? Partireis agora para salvar o sábio das nossas garras? Que contraias varíola, traidor! Tu nos vendeste! Benjamin percebe então que Edward estava ali escondido, só escutando a conversa, mas Edward consegue fugir e com a informação certa agora parte para a costa africana. Quando ele chega lá, dá de cara com seu objetivo em pessoa. O sábio então pede para Edward matar os 2 templários, Burgess e Cochrane. E assim Edward o faz, conquistando a confiança do sábio. Pessoal, cruzastes o caminho do meu prêmio. Nada muito sensato de se fazer. Um parvo convencido. Exatamente como Hornigold disse. Depois vai encontrar o sábio e dá de cara com ele fazendo o seu belo discurso, aumentando a motiva da tripulação. Do que um homem comum. E o sábio agora se apresenta a Edward. Seu nome é Bartolomeu Roberts. Então afirma sim que pode encontrar o observatório e pode levar Edward até lá. Então Edward e Roberts passam a trabalhar juntos. Olha, devo admitir que os dois fizeram uma bela amizade. Você tem que ver os dois filosofando. É engraçado isso. Com o escorbuto, a cura é melhor do que a causa. Mas quando se pega algo de uma meretriz e o remédio é tratar com mercúrio, gosta-se mais de pegar a doença do que de curá-la. Algo está te incomodando? Todos os homens desejam viver sob um código ou um credo, correto? Ainda assim, quando pressionados, a maioria se atém aos instintos. Então depois de ajudar Roberts, depois que ele conquista sua confiança, ele exige, porque já perdeu a paciência, que ele quer ver o tal observatório, que Roberts leve ele até lá, porque ele não aguenta mais, ele não tem por que ficar esperando.
Deve me levar ao observatório, Roberts. Preciso saber o que ele é. Para qual finalidade, hein? O vendereis debaixo do meu nariz ou trabalhareis comigo para aumentar nosso ganho? Qualquer coisa que melhore minha vida. Mas que ridículo. Uma vida curta e feliz é o que digo. Este é todo o otimismo que permito. Tudo bem, Capitão Kenway. Tu mereces vê-lo. E quando finalmente Roberts decide levar Edward até o observatório, enquanto eles estavam a caminho, eles estavam sendo seguidos, nosso velho e vira-casaca Benjamin Hornigold. Hornigold! Deveríamos esfolar esse vira-casaca. Lida com teu amigo, capitão, antes que eu me arrependa de ter... Mas Edward cuida disso rapidinho. Te juntaste àquele que uma vez odiamos! Não! Os Templários são diferentes. Gostaria que percebesses isso. Depois disso, Edward se encontra com Roberts, que estava agora a alguns minutos de caminhada do observatório. E chegam agora, finalmente, às portas do observatório. E eu vou deixar você assistir agora essa parte do jogo, porque ela é muito idêntica ao livro. Para que a porta se abra, após quase 80 milênios. Por Deus, Roberts! Enlouqueceste! Muito pelo contrário, Edward. Esses Templários teriam enlouquecido com a visão do que há além deste... Mas vós... suspeito que sejais feitos de material mais duro. Agora, toma aquele baú e carrega-o junto. Não é bem como me lembrava, mas já faz mais de 80 milênios. Claro. Isto é impossível. Olha esse lugar. Lindo, não achas? Sim. É como algo saído de um conto de fadas ou de um dos velhos poemas. Aqui estamos nós. Coloca o baú. Que barulho é esse? Sim. Um procedimento de segurança. Só um momento. Aí está. Então o que é esse lugar? Pensai nele como uma enorme luneta igual a que carregamos. Um dispositivo que permite ver a grandes distâncias. Isto é maldita bruxaria. Não. Este é o Sr. Jack Hacker em algum lugar do mundo neste momento. Nassau, isto está acontecendo agora? Estamos vendo pelos olhos dele? Exato. Não sei, Tim. Não tenho a menor ideia de como pilotar um navio. Não é trabalho que uma mulher faz. Tolice. Já vi um sem número de moças que sabem manejar o leme. Tentaremos outro. Governador Woodes Rogers. Ideia audaciosa a vossa, mas preciso pensar com calma sobre ela. Uma simples promessa de lealdade é tudo que precisais sugerir à Câmara dos Comuns. Um juramento, um gesto. Feitiçaria é isto que é? Não tanto. Mas nesse ponto, Roberts tira a carta da manga e joga na mesa. Ele quebra a parceria com Edward. Seremos os mestres do oceano com isto. Tanta ambição. Não há nada em meu código sobre lealdade, jovem. Tu fizeste tua parte, mas nossa parceria terminou. És um homem morto, Roberts! E novamente acaba encontrando o Roberts na praia, mas agora não tinha muita chance de fazer alguma coisa. A maioria vence. Tu poderias navegar comigo, mas com um temperamento quente como o teu... Robert não mata Edward, mas leva ele para uma prisão em Port Royal, na Jamaica, em abril de 1720. E nesse ponto, assim que Edward chega, tava acontecendo ali o tribunal, tava lá Mary Weed e Anne Bonny, que tinham se tornado, tipo, piratas muito famosas, já tinham feito muita coisa e estavam sendo condenadas à morte. Edward vai lá e se junta à plateia, que provavelmente ia ser o próximo, mas aparece em seguida os Templários. Eles perguntam a localização do observatório, mas Edward não é bobo, não responde, porque se ele falasse não ia ser mais de utilidade e iam matá-lo. Edward James Kenway, nascido e criado em Swansea, de um pai inglês e uma mãe galesa. Casado aos 18 anos com Caroline Scott, agora separados. Ela é uma linda mulher, ouvi dizer, mas nem tudo parece bem. Se tocardes nela, seus malditos, eu vou... Que bela surpresa encontrar-te aqui.
apodrecendo em uma prisão jamaicana. Houve uns rumores de que te juntaste ao pirata Roberts. Caso saibas a localização do observatório, conte-nos e estarás livre num piscar de olhos. Então ele não fala, os templários vão embora, mas promete que Eddard tá com os dias contados. Nesse ponto, as duas moças que iam ser agora condenadas à morte revelam uma coisa que ajuda elas e adia um pouco o enforcamento. Elas estavam grávidas e é proibido enforcar mulheres grávidas. Ouvistes? Que diabos ela disse? Elas alegam gravidez, milord. Sim, não podeis enforcar mulheres grávidas, podeis? Silêncio! Silêncio! Se o que dizes é verdade, então as execuções serão adiadas até que as crianças nasçam. Então estarei esperando de bunda empinada quando chamares novamente. Então todo mundo volta pra cela e a forca, felizmente, foi adiada. Mas por sorte, depois de um tempo, o assassino Atabai vem resgatar Edward. Quanto ao meu propósito, vim por Anne e Mary. E tu não me deves nada por isso. Mas se me ofereceres tua ajuda, garanto-te uma saída livre deste lugar. Preciso de armas. Ouvi dizer que te sentes confortável com estas. Temos que nos apressar. Então nisso o Eddard volta pra cela pra salvar as duas lá, a Mel Reed e Anne Bonny, mas ele acaba encontrando a Mel Reed muito doente. Ela já tinha tido filho, mas ele foi levado pelos espanhóis. E nesse momento é bem triste porque é o momento em que Mel Reed, o famoso pirata James Kidd, não resiste e falece. Então Eddard chega na praia, ela já estava morta e só os três conseguem fugir. O assassino presenteia Eddard com o traje de assassino de novo e ele volta ativa. E Eddard tem uma grande surpresa depois disso, ele acaba encontrando o seu contramestre Adewale. E surpresa ainda maior, o Gralha, o Jack, o seu grande navio, o Brig, ainda estava inteiro. E vais gostar de saber que o teu Gralha continua inteiro. Eddard resolve algumas coisas, tenta ajudar os assassinos que, desde a época que Eddard tinha vendido os mapas para os templários, eles ainda não tinham sido recuperados. Os assassinos ainda estavam sofrendo com aquele ataque que tiveram 6 anos antes. Então Eddard faz algumas coisas para os assassinos, ele conquista a lealdade, o respeito dos assassinos, e agora sim ele é digno de andar em meio aos assassinos. Ele acaba indo falar com Anne Bonny, que tinha perdido recentemente seu bebê, e nesse ponto eles já se encontram sem amigos nenhum. A maioria dos amigos piratas deles já tinham morrido, já tinham sido enforcados, tinham passado muitos anos ali. Eles conquistaram algumas coisas, Eddard já não estava tão pobre assim, mas já não tinha muita pessoa para estar ao seu lado, já não tinha mais companhia. Todos se foram agora, né? Então Adewale se cansa de seguir Eddard, ele não aguenta mais seguir e ficar procurando pelo observatório. Então Adewale deixa de seguir Eddard e passa a andar em meio aos assassinos. Eddard perde seu contramestre, mas ganha outro. Agora Anne Bonny vai ser seu braço direito. Então nesse ponto, junto com Anne Bonny, Eddard vai resolvendo as coisas, vai buscando muitas informações e ir atrás dos seus inimigos. Ele localiza aonde está o Woody, o Rogers e o Mata. Jamais entenderias meus motivos, cretino. Passaste uma vida inteira destruindo aquilo que faz nossa civilização brilhar. Mas na verdade eu entendo. Eu vi o observatório. Eu sei o seu poder. Teu bando o usaria para espionar, extorquir e sabotar. Sim, mas por uma causa maior, para garantir a justiça, para acabar com as mentiras e buscar a verdade. Não há homem na Terra que precise de tal poder. Ele diz para Eddard a localização do sábio e Eddard parte para a África. Eu peço desculpas porque nesta parte eu acabei esquecendo de falar um detalhe muito importante, um dos detalhes mais importantes desse vídeo. Onde Eddard mata o sábio, Eddard localiza o sábio e mata. Eu acho que com tanta coisa, com tantas informações eu acabei esquecendo. Me perdoem, mas é só isso que eu venho a falar e pode continuar com o vídeo normal e tá tudo certo. Mas tá, Eddard, depois que o Eddard mata o Woody Rogers, ele localiza o sábio, ele vai para a costa da África, localiza o sábio e mata o sábio. Aí o sábio dá umas informações para ele sobre onde estava o Laureano Torres, sabe, o famoso governador de Cuba. Aí agora ele, com a localização também do governador de Cuba, o único inimigo que falta, ele vai atrás dele
E vamos ver o que vai acontecer, né? É isso aí. E tu, Edward? Encontrou a paz que procuravas? Meu objetivo não é tão alto assim. Onde está o aparelho, Roberts? Destrua este corpo, Edward. Os Templários, se me acharem. E agora, por último, Edward tem que ir atrás de Torres. Assim que ele localiza, ele consegue matar Torres, mas ele percebe que não é Torres, que era um sósia, seu subordinado. Falar, amigo. Eu gostaria muito de ouvir o teu lado. Tu me ensinaste humildade uma vez. E eu usei aquela lição para melhorar a mim mesmo. Então recebe uma notícia que Torres partiu para o observatório e Edward vai atrás dele. Quando chega lá, estava tudo desmoronando. Torres tinha mexido em alguma coisa e algum sistema de segurança do observatório tinha sido acionado e ele estava desmoronando. Mas a morte de Torres é certa. Capitão Kenway, sempre será uma pedra no meu caminho. Minha morte te satisfaz? Só estou terminando um trabalho, Torres. Assim como fizeram comigo. Assim como fizemos, creio eu. Tu não tens mais família, amigos, futuro? Ou as pedras foram bem maiores do que as nossas? Pode ser. Mas matá-lo corrige um mal muito maior do que eu jamais causei. Tu realmente acreditas nisso? Por ti, a humanidade viveria cativa em uma prisão mobiliada, segura e sóbria. Ainda que fátua. Além de imaginável e livre de qualquer vitalidade. Sim. Com tudo que vi, aprendi nesses últimos anos, acredito nisso. Veste bem as tuas convicções. Elas te são apropriadas. E antes que todo o observatório fosse por água abaixo, o assassino Atabai ele chega com a peça roubada do observatório e ele devolve e tudo volta à mais santa paz. Nesse ponto o Edward recebe uma carta que tinha chegado uma semana atrás e ele lê e tem uma notícia... uma boa e uma ruim, mas... Então eles voltam para Grande-Nágua em outubro de 1722. Edward doa para os assassinos aquela fazenda que tinha roubado do Ducasse, porque ele se sentiu no dever, porque tinha destruído a casa dos assassinos alguns anos antes. Mas nosso objetivo deve ser dispersar nossas operações. Viver e trabalhar entre as pessoas que protegemos, tal como Altair Ben Lahad aconselhou. Bem, até essa hora chegar, estejas à vontade. Edward. E já também que não ia mais precisar dessa casa, porque ele ia voltar para a Inglaterra. Sabe a carta que ele recebeu? Contava tudo o que tinha acontecido em Bristol. Infelizmente a Caroline havia morrido, e uma coisa que ela nunca tinha contado em todos esses anos para Edward é que assim que Edward se alistou os corsários, a Caroline estava grávida. E agora a filha de Edward tinha 9 anos de idade. Edward? Partirei para Londres dentro de alguns meses. Seria um homem de sorte, contigo ao meu lado. A Inglaterra é o lado contrário ao que uma irlandesa deve seguir. Navio à vista! Na enseada! Tu és um bom homem, Edward. E se aprenderes a ficar em um lugar por mais que uma semana, serás um bom pai também. Of all the money that I had, I spent it in good company, and all the hearts so felt the parting glass. E esse é o fim de Assassin's Creed Black Flag. Então se você gostou desse vídeo, você gostou da história, que não temos muitos detalhes, muitas coisas no jogo e podemos saber pelo livro, se inscreve aqui no canal, deixa o like se você gostou do vídeo e comenta aqui embaixo qual é o seu Assassin's Creed
preferido. O meu é o Black Flag, como eu disse, e se você falar que é outro, nós já vai tretar aqui. Coloca aqui embaixo também livros que viraram jogos que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal. Obrigado por assistir e até a próxima.